Iniciando o nosso Diário Cast, você acompanha tudo isso no oferecimento da FIEP, Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. A FIEP e os sindicatos patronais trabalham para fortalecer a indústria e contribuir para o crescimento de Pernambuco. Com capacitação, suporte jurídico e incentivo à inovação e exportação, ajudamos a criar indústrias fortes, que transformam desafios em oportunidades e trazem desenvolvimento para todos. Quem está conosco aqui no estúdio hoje é Paulo Roberto, professor Paulo Roberto, prefeito de Vitória de Santo Antão. Seja bem-vindo, prefeito. Bom recebê-lo aqui. É um prazer estar com você aqui, encontrar você, sempre ter essa conversa agradável e informativa. Isso, prefeito. A gente vem aí de um primeiro mandato que o senhor realizou trazendo uma votação expressiva, satisfação do povo de Vitória de Santo Antão. Inicia agora uma nova etapa. Um pouquinho aqui antes, nos bastidores, o senhor já dizia para mim, Raul, é uma outra história, um outro mandato, né? O que se renova agora, o que vem por aí, quais são os desafios para essa continuidade de mandato do prefeito Paulo Roberto? Primeiro, Raul, né, que a gente assumiu lá em 21, e 21 e 22 foram anos pandêmicos, né? Mas aí você tem a herança desses 2 anos que a gente assumiu logo de início. Vem um trabalho na primeira gestão que, graças a Deus, foi um trabalho exitoso, um trabalho de protagonismo da cidade da Vitória de Santo Antão. Mas a responsabilidade ela aumenta muito mais com o segundo mandato. O segundo mandato, onde conseguimos o êxito de ter uma bela vitória, tanto política quanto eleitoral, mas é como eu te falei, a história é outra. É outro mandato que a gente vem para trabalhar e colocar a Vitória de Santo Antão realmente no local que ela merece, dentro da educação, da cultura, da geração de emprego, o desenvolvimento geral da nossa cidade. Prefeito, o que foi feito no primeiro mandato? O senhor sabe que não consegui chegar até onde eu queria, por isso a necessidade até de pedir mais tempo, de avançar para um segundo mandato. E o que é que o senhor acha de que, olha, nesse primeiro mandato nós já entregamos isso aqui, ficou muito bom. Agora o desafio é diferente. Mas o que é que o senhor acha que deve ser mais ainda acelerado ou engrenado para essa continuidade? Olha, a principal obra que a gente conseguiu realizar na nossa cidade não foi a obra, como se dizem, de pedra e cal. Foi a elevação do sentimento nativista, do pertencimento do vitoriense, da autoestima da população da Vitória de Santo Antão. Então isso aí nos deu a condição de os nossos projetos serem encampados também pela população. E a população hoje, ela sente realmente o que é uma cidade antes e depois da nossa gestão. E quando você tem algo que vem evoluindo a cidade, seja na educação, na saúde ou em qualquer área, sempre se quer mais, sempre se quer o melhor. E a nossa população já se acostumou com isso, sabe do potencial da nossa cidade. Então, em todas as áreas, a gente tem que fazer mais e melhor. Vitória é um município com uma industrialização acentuada, diferenciada até de outros próximos. Esse favorecimento das indústrias em Vitória é um facilitador para que o município tenha uma arrecadação também razoável, diferenciada. O que vem por aí, como é tratar com a indústria em Vitória, prefeito? Olha, é diferente a indústria lá na Vitória de Santo Antão e em algumas outras cidades. Nós tivemos a preocupação de preparar os munícipes para receber as indústrias. Vitória de Santo Antão hoje tem a condição de dizer que não tem só o chão de fábrica. Vitória tem pessoas, mesmo sendo empresas multinacionais, mas pessoas que trabalham ali na planta local com poder de decisão. Pessoas que trabalham em setores que são decisivos para essas empresas. Isso é muito importante porque a maioria das empresas que estão sediadas em Vitória tem uma melhor produção, mais segurança, e isso é devido à autoestima e o pertencimento das pessoas por essas empresas. Hoje o senhor tem ali também uma rede de educação mais fortalecida, tanto de empresas privadas que apostam em Vitória, como também a distribuição desde o município e o estado. Temos. Vitória de Santo Antão é uma cidade
universitária, é uma cidade de grandes colégios do ensino médio, do ensino fundamental, seja na área pública como na área privada, como bem você falou. Então lá nós temos o campus da Universidade Federal de Pernambuco, temos o IFPE, 4 grandes instituições locais, 2 centros universitários e as escolas, como eu disse, de ensino médio e ensino fundamental, têm hoje índices alcançados com relação ao município que jamais foram alcançados. Nós temos um potencial que foi estimulado tanto na rede pública municipal quanto na particular, mas, sobretudo, valorizando os profissionais da educação. A Universidade Federal de Pernambuco, inclusive, quer ampliar sua atuação lá? Está buscando terrenos também, colaboração de terrenos do município? Tá. A Universidade Federal de Pernambuco, a gente deve parabenizar o reitor, o professor Alfredo, que vem fazendo um trabalho excelente à frente da universidade e ele conseguiu, junto ao município, um terreno para ampliar a oferta de cursos e também de pós-graduação, do doutorado, dos seus programas de pesquisas que são realizados lá na Vitória de Santo Antão. Então, se acentua daqui para os próximos anos, são projetos de curto prazo, médio prazo? São projetos de curto e médio prazo, porque dentro da educação você tem que dar esse start de imediato, você tendo os programas como tem a Universidade Federal de Pernambuco, fica muito mais fácil você colocar para funcionar as suas pesquisas. E a Universidade Federal é uma universidade que é bem ranqueada em termos de pesquisa. Lá em Vitória, na área de saúde, e eles estão muito bem. Prefeito, uma das coisas que, quando conversamos com qualquer munícipe, não só de Vitória, mas de qualquer local, todo mundo gosta de ver uma rua calçada, sem buracos. E outro dia alguém estava me dizendo aqui, em Vitória aqui está se calçando tudo, viu? O homem está cobrindo tudo. E aí, esse planejamento, essa execução, como é que tem sido realizada? Com apoio de quem? Qual o tamanho dessa obra? Olha, Vitória é uma cidade de quase 400 anos, vai completar 400 anos agora, o ano que vem. Então você tem muitas ruas, e evidentemente que a gente fala isso de 50 anos, não são os 400 anos, mas de 50 anos para cá, com o grande crescimento da cidade, você tem ruas e dezenas e milhares de ruas que precisam ter o calçamento, que precisa ter o asfalto, mas ela precisa ter o saneamento. E a gente está fazendo um trabalho de planificação da cidade, onde a gente tem a colocação do saneamento público, das calçadas, e aí sim é que você vem com o calçamento. Recebemos um apoio muito grande, né, porque hoje Vitória tem o prazer de dizer que tem uma munícipe natural da Vitória de Santo Antão, nascida evidentemente na nossa cidade, como representante do nosso estado, mas representante da cidade da Vitória, na Câmara dos Deputados Federal, que é Isa Arruda. E que é a sua filha. Que é a nossa filha. E essa é uma situação que favorece para que algumas emendas sejam colocadas, direcionadas. Isso é sempre importante, né, prefeito, esse apoio? Não, é importante, né, porque a pessoa que vive ali, a pessoa que está participando do dia a dia daquela cidade e para toda uma região. A deputada, ela tem uma visão não da micro-região, mas macro-região e vem trazendo esses investimentos. É importante quando você tem investimento na sua cidade, mas que seu vizinho também tenha investimentos, porque aí você compartilha as boas práticas. Ainda no assunto, essa infraestrutura e calçamentos e alargamento de ruas e um novo desenho também. Há um desenho que está sendo feito para facilitar o trânsito em torno também de Vitória? Existe os anéis viários, né, que a gente começa a fazer dentro da própria cidade, como a abertura de novas avenidas, interligação entre bairros. Isso é importante porque você, além dessa mobilidade urbana, você leva o desenvolvimento e faz com que as pessoas possam investir em outras áreas que, por falta de acesso, não tinha
o investimento necessário, o particular, porque o público está chegando e a gente está dando condições para que a cidade ela venha se expandir. Agora, a relação de administração política no município, ali no entorno, como é que está hoje o posicionamento do prefeito com relação ao governo do estado, com relação ao governo federal? Como é que funcionam essas alianças, prefeito? Olha, para ser um gestor, para ser um executivo, né? Para estar à frente de um executivo, seja ele municipal, estadual ou federal, você tem que deixar as questões políticas. Um gosta de verde, outro gosta de azul, amarelo ou vermelho. Um tem uma tendência partidária mais à direita ou à esquerda ou ao centro. A gente tem que ser administrador. Ninguém pode, isso todo mundo sabe, ficar à margem de um desenvolvimento, porque as opiniões dos executivos não são as mesmas, divergem de opinião. Mas eu acho que o mais importante e o que deve convergir é porque tem munícipes, tem homens e mulheres, jovens, adultos, crianças e idosos que dependem do município, dependem do estado e dependem do governo federal. Por isso que o meu relacionamento é institucional. A gente tem que tratar com discernimento e muita paciência. Discernimento e paciência. Na vida, né, Paulo? Na vida. Tem que ser assim, né? Agora, eu conferi entre as diversas ações desses últimos meses, sempre a gente acompanhando o trabalho dos senhores, gestores e vendo a atuação de cada um nas suas redes sociais, percebi que o prefeito pegou jeito nessa comunicação dinâmica que é hoje a internet, tem uma atuação constante, tem sempre... Essa comunicação tem que ser olhada por todos os gestores. Fico pensando, Paulo, que o amigo, a gente deve ter praticamente a mesma idade, os cabelos brancos do mesmo jeito, e a gente fica achando que essa coisa de internet, de Instagram, de redes sociais é só para esse pessoal mais jovem. Não, a gente tem que se adaptar e conseguir usar essa ferramenta de comunicação. Nós temos que participar e a gente tem um diferencial, né? Esse diferencial nosso, da nossa idade, é que nós ultrapassamos de século e de milênio. Vai demorar muito para que chegue pessoas que sejam privilegiadas como nós fomos privilegiados com relação a isso. Então a gente viu o tempo que não tinha internet e a gente acompanhou o crescimento dessa internet. Eu, pelo fato de ser professor, de lidar na área da educação, eu tenho uma facilidade de viver com várias gerações. Sim. Na minha instituição privada, eu tenho lá da educação infantil à pós-graduação. E isso, por muitos anos, a gente vem passando por várias gerações e vai se adaptando. Você vai aprendendo, porque é um eterno aprender e ensinar. Os saberes são diferentes. E a gente vai aprendendo e nessa pegada a gente vem aí trabalhando e que o Instagram, o Facebook, o TikTok, o Kawaii, enfim, qualquer rede que você for participar, o Trends, né, o antigo X também, você tem que estar antenado e participativo, senão você vai ficar para trás. É verdade. Prefeito, São João daqui a pouco. Realizou um carnaval agora. A gente fala, administrar não é só fazer festas, mas é também fazer as festas que são importantes para o município. E no nosso calendário, daqui a pouco chega um São João, que Vitória sempre fez com bastante desenvoltura. E não é fazer a festa, é fazer com que a festa deixe um legado, principalmente na economia. Sim. Agora, você tem a cultura, você tem a satisfação do munícipe de estar na sua cidade. Vitória realiza um carnaval que quem é pernambucano e que conhece Pernambuco sabe que Vitória não fica fora desse período carnavalesco. Sim. Eu lembro quando era adolescente que esse grande repórter pernambucano, Francisco José, e também a esposa do Francisco José, a Beatriz de Castro, né, iam à Vitória de Santo Antão abrir o carnaval falando com Cid Moreira e o Jornal Nacional direto da Praça Duque de Caxias. Todo mundo sabe o que é leão, camelo, cisne, girafa, motorista. Sim. E que Vitória não é uma terra de um dia só de carnaval. São todos os dias de carnaval
E Pernambuco tem em Vitória, tem em Olinda e nas outras cidades que faz o carnaval, um roteiro turístico. Esse carnaval do ano de 2025 foi mais uma vez comprovador que Vitória faz um carnaval onde a participação da família, onde a participação do povo nas ruas é a principal atração. E com um detalhe, no dia do maior bloco do mundo, que é o Galo da Madrugada, que é envolvido por uma cidade, o ETEzão, em Vitória de Santo Antão, envolve a nossa cidade e a gente sai no mesmo horário. E é uma coisa linda. Então a gente tem que saber vender os destinos turísticos e a potencialidade de Pernambuco. Pernambuco não só é sol e mar, Pernambuco é do cais ao sertão. É isso mesmo, Paulo, excelente. E aí o amigo lembrou do carnaval, mas e o São João, que vai vir por aí? São João, né? O São João, a gente tem o grande cidadão do século, né? Que foi passado, Luiz Gonzaga, que cantou em verso, em prosa, nas suas belas canções, muitas cidades do nosso país, principalmente aqui do estado de Pernambuco. Mas só um ele deixou o coração, foi Vitória de Santo Antão, e está lá registrado na música Vitória de Santo Antão, onde ele diz: aqui vou deixar meu coração, adeus Vitória de Santo Antão. Aí você lembra de Ivanildo de Pombos, que era de Vitória, que morava em Vitória de Santo Antão, mas por ser duas cidades, e ele morando também lá em Pombos, né? Mas por ser duas cidades próximas, Vitória até deu origem a Pombos, assim como deu origem a Caruaru e outras cidades. Ivanildo disse: eu sou, meu senhor, eu sou de Vitória de Santo Antão. Sou pernambucano e com orgulho conterrâneo do rei do Baião. Vitória cresce pelo mundo afora, né? E lá nos seus versos, aí você lembra de Duda da Parceira, sim, outro grande artista, que bacana. Radicado em Vitória de Santo Antão. Esta é a nossa cidade, que faz o Vitória do Pé de Serra. E por que Vitória do Pé de Serra? Nós estamos literalmente aos pés das Serras das Russas e realizamos o São João valorizando a cultura e a prata da casa, a prata nordestina. Só que o São João, hoje, nas cidades que realizam o festejo juninos, elas se tornaram também um grande festival. E aí não há cantor de gênero de música. Aí há os artistas, há aquele cara que interpreta. Você traz gente do sul, do sudeste, mas você não deixa de ter os pernambucanos fazendo o São João também com a sua arte, com a sua música. Você tem um Maestro Forró, você tem o Spock, você tem o nosso querido Marrom brasileiro e tantos outros que são fora do período que as pessoas acham, mas quando chega no São João, eles realizam o São João. Mas você vai para Irá, Petrúcio, Santana, Maciel. Poxa, Ademar não é... Esqueci o nome desse grande poeta pernambucano também, Jorge de Altinho, né? Sim. E tantos outros que você tem que participam do São João lá na cidade da Vitória de Santo Antão. Então, se você quer... A sua orientação é sempre ter um maior carregamento dos artistas locais e nordestinos. Então, que a gente mostre, aí eu quero pedir a você fazer um convite. Vem você para a Vitória de Santo Antão, para o Pé de Serra, que são vários polos. O polo da estação. Esse ano, vão ver o que é a estação, porque a estação de Vitória ela era diferente. Foi até que deu origem ao livro A Partida, desse grande cidadão vitoriense, pernambucano, brasileiro e do mundo, Osman Lins. O maior escritor do romance de ficção, da literatura de ficção, do lusófono Osman Lins. Verdade. Aí ele escreveu A Partida. E se você chegar lá na frente da Praça Leão Coroado, que tem uma escultura linda do Bibiano Silva, esse grande escultor pernambucano, vitoriense, fundador da Escola de Belas Artes, que é o Leão Coroado que está lá, você vai encontrar a estação ferroviária, com térreo, primeiro andar e varanda. Isso era um diferencial
quando o futuro de Pernambuco passou lá naquele século passado por Vitória de Santo Antão para entrar sertão e interior abaixo, que a gente teve aí passando pelaquela estação. Então, essa estação requalificada, com um espaço lindo. Excelente. Um espaço instagramável para que você faça, no período junino, as suas festas com um autêntico forró pé de serra, nesse local. Aí você vai a Pirituba. Pirituba é paradisíaco. E na orla de Pirituba, que a gente tem uma lagoa que tem a orla, você vai ter o São João, no dia 15. Também. Você vai ter em Mocotó, Canha, Serra Grande, Oiteiro. Enfim, é Vitória de Santo Antão envolvida de Matriz e Livramento. Certo. E do centro da cidade com o festejo junino. Excelente. Importante quando a gente fala disso, prefeito, que as pessoas se apercebam da importância comercial do período, da realização desses eventos, o quanto ele representa na economia, o que ele movimenta a economia formal e informal, muito informal, onde a gente tem aí uma participação importante da população que se beneficia nesses momentos dos festejos e pode ter ali uma renda melhor naqueles meses. Você falou em comércio informal. Você sabia que a profissão de guardador de capacete, Vitória tem um Aconteceu. Aconteceu, porque no São João, na nossa arena, onde a gente faz o palco principal, o povo às vezes entrava com o capacete. Sim. E foi determinado que não podia entrar com o capacete. Então o cara colocou uma Kombi, abriu e colocou lá. Aqui guarda capacete. E os caras guardam. Eu perguntei quanto é. Ele disse R$5. Já guardou quanto? Ele disse uns 30. Pronto. Então cada noite ele estava fazendo. Bota um número lá na testa do capacete, entrega o pronto. E faz. Agora, movimenta as lojas, né? Porque Vitória tem um comércio. Vitória não é de um setor. Vitória tem a indústria, Vitória tem um comércio Vitória forte. Tem uma feira livre, raiz, que é aquela feira que você compra de banha de cururu a pena de urubu. Você chegar na feira, você tem. Certo? Aí você tem lá... Gostei dessa rima. De banha de cururu. Banha de cururu, a pena de urubu tem. Se precisar fazer uma mandinga, tá lá a pena de urubu. Tá lá, tem a meizinha, tem tudo que o pessoal faz. Então é Vitória que tem um setor de comércio muito forte, o setor da agroindústria, o setor da indústria. É essa cidade que ela está... Se você pegar no mapa, você vê que Vitória é equidistante de uma forma que facilita. Do aeroporto, do porto. Agora eu não posso dizer só do porto, eu posso dizer dos portos, porque a gente está perto de Suape e saindo na PE65 você vai chegar ao porto de Cabedelo. Que é uma das grandes indústrias de Vitória, que emprega mais de 4.500 funcionários, que é a Carbogás, a JB, ela tem um terminal lá em Cabedelo. Então olha veja só. Qual a facilidade que a gente tem. Vitória está próximo às grandes capitais, porque você tem por onde sair para Vitória de Santo Antão, e é uma cidade que gosta de recepcionar. Nós tivemos um trabalho realizado pela Urban System de pesquisa e mostrou que o vitoriense ele aprende rápido e ele abraça os projetos que chegam na cidade. Por isso que a gente tem um sucesso, que é a terra da Pitu, mas é a terra de Osman Lins, mas é a terra universitária. Eu posso colocar mais um adendo aí. É a terra do chocolate no Nordeste. Eita, que coisa bacana, que bom. E é tudo aqui tão pertinho da capital, tudo bem. Prefeito, que satisfação recebê-lo aqui. Paulo Roberto, muito obrigado pela oportunidade dessa conversa. Eu queria finalizar o nosso encontro, o senhor deixando uma mensagem para os seus eleitores vitorienses que estão aí, depois dessa enxurrada que foi essa passagem de ano. O amigo está aí retomando atividades e o que tem para dizer no que vem agora, sentado na cadeira tranquilo. Gente, agora o segundo mandato, vocês podem contar que é assim, assim, assim. Olha, é pedir a você, vitoriense, a você que nos acompanha, que está na cidade da Vitória de Santo Antão, que o melhor raio-x que você pode fazer de uma gestão é aquilo que você vê que está sendo entregue e que você acompanha. Infelizmente, a gente às vezes tem até que dizer uma coisa como essa, a gente está iniciando uma segunda gestão e é uma segunda gestão que tem que ser iniciada, como sempre, com a responsabilidade que tivemos lá atrás. E a gente vai continuar trabalhando
para entregar o melhor à nossa população e quem confere é você, vitoriense. Às vezes as pessoas falam de fora sem acompanhar, mas você que está lá na linha de frente, porque nós somos municipalistas, né? O Brasil é um país municipalista. Você tem o governo federal, você tem o governo estadual, mas quem resolve lá na sua cidade, na ponta, é o executivo local, o legislativo e a comunidade no geral que se junta e que defende a sua terra e que vê os seus valores. Vitória de Santo Antão é uma cidade que tem pertencimento e lembre-se você, foi em Vitória em 1645 que nasceu o sentimento nativista do povo brasileiro com a Batalha de Tabocas. Nós somos guerreiros e estamos juntos com vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e muito obrigado a você, Halden. E foi um prazer aqui também encontrar a Ana, essa nossa colega vitoriense nata, que trabalha pela nossa cidade. E que é minha mulher, maravilhosa, jornalista que cuida de todo o trabalho que a gente está fazendo, sempre uma grande colega de trabalho e, melhor do que tudo, cuida do meu coração, da minha saúde. Cuida do coração? Da saúde mental, de tudo. E aí, então, o belo visual, né, do nosso Halden aí, parabéns. Prefeito Paulo Roberto. Tamo junto. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Valeu, obrigado. Estamos juntos e você segue com o nosso Diário Cast, essa exibição até a próxima semana. A partir das 8 horas da noite estaremos de volta. Um abraço e até lá.